Oi, eu sou o Gessé, sejam bem-vindos e hoje eu vim pra gente comentar o episódio de reencontro da segunda temporada de Casamento às Cegas Alemanha. Essa edição, na minha opinião, foi muito boa, mas pra variar, quando a edição é boa, o episódio de reencontro é uma bosta. Pelo menos é o que eu tenho analisado nos últimos tempos aí de Casamento às Cegas. Então foi uma das melhores edições dos últimos tempos, mas o episódio de reencontro, só Jesus na causa. Então bora comentar esse negócio. Começando aqui com o Gunnar e a Josi. Eu acho que esse casal, eu tenho percebido, né, que a edição de casamento, a produção de Casamento às Cegas sueca, alemã e do Reino Unido, eles são inimigos do entretenimento. Eles não fazem um roteiro, né, criar conteúdo, né, gente? Criar umas desavenças, fazer o negócio render, tanto durante a edição quanto quanto no episódio de reencontro. Poderiam ter trabalhado mais isso aí na edição, mas eles dão sorte de encontrar uns casais interessantes. Então, que eu tenho pra mim que o que aconteceu ali foi por obra do destino, não foi porque a produção deu aquela manipulada, igual principalmente aqui no Brasil, né? Acho que do Brasil e o americano são umas que a gente vê que eles gostam de colocar fogo no parquinho mesmo pro bicho pegar. Já pra começar, deveriam ter colocado o Gunnar e a Josi e a minha xará Jessie com o Constante por último, sabe? Porque são desses casais todos que estavam ali, são os dois casais que a gente teria alguma dúvida. O resto ali, gente, quando terminou o programa, todo mundo já sabia o que aconteceu e, né, cada um tava ali no seu caminho, não tinha como acontecer de outra forma. Então, esses dois aí poderiam ser que durante o decorrer aí do ano eles tivessem tido alguma desavença, algum problema e separado, né? Também estava um pouco perceptível que não iria acontecer, mas ficava aquela dúvida, será que estão juntos até hoje ou não estão? O resto a gente já sabia. Então começaram com o Conar e com a Josi. Os dois estão super felizes. A gente percebe ali que o que a Josi precisava, né, que é encontrar alguém que a desse carinho, que a desse amor, né, que é o que faltou na vida dela. O Conar preencheu totalmente esse espaço ali que estava vazio, né? Ele, no decorrer do programa a gente já percebeu que ele era um cara super gente boa, que ele estava ali muito presente para ela, que ele ia apoiá-la em várias coisas, né? Ele tem a questão dele de não querer ter filho, mas é só isso. No resto, é um cara super gente boa, super compreensivo. Ela também é super gente boa. Então, ali, ó, era a fome com a vontade de comer. Eu tô tentando procurar outra palavra, mas não vai vir agora não, né? A metade da laranja. Dá pra perceber que os dois eram a metade da laranja, apesar desse probleminha aí de um querer ter filho, o outro não querer, mas Josi também foi bem compreensiva em relação a isso. Sabe-se lá também se ela queria tanto, porque eu acho que se ela quisesse tanto ter filho, eu acho que ela não iria abrir mão disso por um relacionamento, não. Tenho aqui minha impressão. A Josi estava linda, só que, sabe que eu tinha falado no episódio dos casamentos que tanto a Josi quanto a Yasmin, que elas estavam muito bonitas, mas não estavam radiantes quanto a minha xará Jessie, né? A Jessie estava irradiando, assim, uma energia, sei lá, eu estava vendo, as duas estavam muito bonitas, as três, mas a Jessie tinha uma energia de estar sabendo de ter certeza, de estar sabendo o que estava fazendo, não sei, ela estava vibrando com outra energia. Agora eu percebi que essa energia estava na Josie e na Yasmin. As duas estavam com uma energia muito, muito boas, né? Todas as duas ali, apesar da Yasmin estar com alguns problemas e, sabe? E a Josie está usando um vestido verde. Gente, verde, principalmente o verde oliva, principalmente aquele do sofá, mas o dela já estava quase no oliva. E isso não favorece ninguém não, tá? Quando a gente coloca uma roupa, né? A cor que está aqui nessa parte, ela reflete aqui no nosso rosto, tá? E aí, quais são as cores que transmitem que a gente não está bem? Quando a gente está esverdeado, quando a gente está ficando arroxeado, são cores que não transmitem que a gente não está muito bem de saúde. Então, eu tenho pavor. Acho que se tem uma cor que duas cores, que não beneficiam ninguém, é o tal do verde e o roxo. Até com verde bandeira, eu ainda gosto, pelo menos em mim, sabe? Mas sempre, gente, aqui, ó, reflete aqui no rosto e a pessoa, eu vou ter que fazer render também o conteúdo, porque esse episódio de negócio não rendeu nada. Então, reflete aqui no rosto. Prestem atenção nisso aí, tá? Eu acho que essas duas cores não dá certo pra ninguém. Cada pessoa tem uma cartela de cor, né? E aí, quando a gente coloca a roupa aqui, a gente verifica, é muito perceptível. Tem cores que a gente coloca e que dá um ar de saúde. Geralmente são tons, né, alaranjados, mas a cada pessoa depende também do tom e subtom de pele. Mas esses tons mais alaranjados, avermelhados, rosados, né, que dá aquele ar de saúde. Esses tons esverdeados, talvez até uns azulados, arroxeados, não dá muito bom, não. Deixam as olheiras muito mais, sabe, pesa na olheira, pesa
áreas escuras do rosto. A Josi, apesar dela estar com esse vestido verde, que, pelo amor de Deus, ela estava irradiando, assim, era perceptível que muitas das feridas dela estavam se curando com esse relacionamento aí. Então o cara fez super bem pra ela. Vou passar agora pra Vandy e pro Jubileu. Esses dois, gente, não deveriam nem ter ido, né? Já deveriam ter encerrado essa caminhada deles aí no programa há muito tempo. Ficou perceptível que foi só pra encher o roteiro do programa, né? E não tinha nada pra acrescentar, não tinha nada de novo, não tinha nada. Os dois foram ali pra falar as mesmas coisas que já haviam sido faladas no decorrer do programa. Inclusive, eu acho que até a participação deles lá naquele encontro de casais, né, do encontro dos participantes, foi muito desnecessária, já estava pesado, já estava sem graça há muito tempo. Por fim, eu já comecei a pegar ranço, porque estão batendo demais na tecla desses dois aí que não deram certo, já estava começando a pegar um ranço desses dois. Jean com a Luana, esses dois... outros também. Mas esses dois não tem jeito, né, gente? Inclusive, no decorrer aqui, acho que desde a lua de mel, eu queria comentar e sempre acabei não fazendo esse comentário, que os dois estavam parecendo mais duas BFF, né? Duas amigas para sempre. Estavam vivendo ali, em vez de viver uma lua de mel, tava parecendo que eram duas amigas saltitantes e alegres, ali em Berlim, eles correndo e pulando pra lá, pra cá em Berlim, parecendo duas amigas indo viajar juntas, sabe? Nossa senhora, são outros dois também. Então, eu espero que meu amigo Jean caia na real. Eu acho que ele iria dar um casal muito bonito, sabe com quem? Com o Jubileu. Ou então comigo também. Acho que ele com o Jubileu faz um casal muito bonito. Tá passando da hora da Netflix fazer o Love is Blind gay, né? Eu acho. Pode fazer pra modificar esse negócio aí, que também já tá muito batido, né? Esse programa. Então os dois foram ali e falaram que acabaram criando uma forte amizade, já era bem perceptível, toda vez era para eu comentar isso, esquecia, desde a lua de mel, que eles estavam parecendo mais amigas do que qualquer outra coisa. Então estão com uma amizade muito forte, agora não vão se desgrudar nunca mais, vão começar a disputar macho, trocar macho. É isso que aconteceu com esses dois. A Yasmin com o Andy. Então, gente, Yasmin e Andy, eu continuo batendo naquela tecla, sabe? Não estou falando que tem ninguém errado aí nessa situação, não. Mas eu percebo... A Yasmin, durante o programa, ela chegou a falar várias vezes que ela é uma pessoa insegura. E é muito característico de pessoas inseguras vibrarem contrário. Então, se você está interessado na pessoa, ela perde o interesse. Se você perde o interesse, ela começa a ficar interessada. É muito característico pela insegurança, sabe? É o medo da rejeição. Então, quando a pessoa começa a perceber que ela está sendo... E é engraçado, é um medo da rejeição, mas é porque, tipo assim, eu quero... Então, quando a outra pessoa demonstra que está interessada, aí a pessoa começa a pular fora, porque, tipo assim, daqui a pouco vai me rejeitar, então deixa eu pular fora antes de eu ser rejeitada. Antes de me rejeitar, eu vou rejeitar. E fica vibrando nessa coisa. Na hora que a pessoa está interessada, a pessoa que é mais insegura, ela está rejeitando. Na hora que ela está sendo rejeitada, ela quer, de qualquer forma, que a pessoa se interesse por ela, faz mil e uma... Isso é minha visão, tá, gente? Coisas que eu venho analisando, minhas próprias e de outras pessoas, né? Então, aconteceu isso. No momento que o Dusty demonstrou interesse total por ela, ela foi lá e perdeu o interesse total pelo Dusty. O Andy, estava ali numa dúvida, né? Entre três. Era ela, a Ruivinha de Marte e a Miranda Bailey. Inclusive eu chamei a Miranda Bailey pelo nome errado em um dos episódios aí. Chamei de Hailey Bailey, né? E a Miranda Bailey, que me lembra muito uma personagem de Grey's Anatomy, uma das minhas favoritas. Então, o Andy estava interessado em três pessoas. E aí, ela queria ficar ali na disputa. E aí começou aquele negócio. Na hora que o Andy estava interessado, demonstrando interesse nela, ela vibrava ao contrário. Ela perdia o interesse por ele. Quando ele começava a demonstrar dúvida, ela voltava a ter interesse por ele. E foi assim durante o programa todinho, né? Essa luta aí de Yasmin, acho que contra ela mesma. Tá? Eu acho que os dois tinham alguma coisa para dar certo ali. Por quê? Se a gente prestar atenção, o que aconteceu com o Andy aconteceu bem pior com o Constante. Apesar que a Jess, todo momento, ela tinha certeza, né, de que queria ficar com o Constante, mas o Constante, em vários momentos, ele demonstrou também estar com muita dúvida, né? E eu acho muito normal, gente, a não ser que a pessoa seja muito bem resolvida para ir para um experimento desse, ou chegar lá e ser aquele encontro de almas para ela ter certeza absoluta que ela quer a outra pessoa, é um período muito curto para a pessoa ter essa certeza 100% de
certeza que realmente quer ficar com a outra pessoa. Então, momentos, né? Inclusive a gente vive isso aí o tempo todo. Às vezes a gente tá com o astral lá em cima, às vezes a gente tá com o astral um pouco caído, e aí nesses momentos vem insegurança de várias coisas. Então, eu acho normal, não tô querendo passar pano pra ele, mas eu acho normal ele viver durante o programa, essa insegurança. Até o Conar, em certo momento, ele teve uma certa insegurança, ele chegou a ficar um pouco abalado, ele teve um medo, pelo menos passou isso aí no episódio. E aí ela ficou nessa coisa. Constante, inclusive, teve um momento que eu acho que até acendeu uma red flag, foi aquele momento que ele ficou extremamente nervoso com a Jess, né, pela questão dela estar usando o vape, e ele chegou de uma forma quase, acho que até agressiva, acho que foi agressiva aquela forma que ele conversou com ela ali. Aquilo acende um red flag. Será que esse cara não é violento? Eu cheguei a pensar naquele momento. Então, assim, se a gente parar para analisar, se for olhar isso aí, se isso aí fosse motivo, as questões da Jess fosse motivo para ela dizer esse não, da Jess não, da Yasmin, a Jess também teria esse motivo para dizer um não pro Constante, né? O Andy chegou e foi atrás, pelo que mostrou agora no reencontro, que ele foi atrás da Yasmin para conversar com ela após o não que ele levou lá no altar. Chegou a falar que, tipo assim, que tava ali, que acho que... Não entendi muito direito, mas ela fica e fala que parecia que os dois iam continuar numa boa, tentar levar esse relacionamento pra frente. Eu acho que isso nunca dá certo, né? Pelas experiências que a gente tem aí de casamento a cego, sempre quando a pessoa diz não, já trinca o negócio e aí aquilo acaba. Acho que é uma bobagem tentar fazer isso. Eu não sei se foi ele tentando ser um cavalheiro com ela, né? Tentando acolhê-la depois da situação ali. Então ele foi lá e falou isso pra ela. Segundo ela, ela foi trocar de roupa e quando ela voltou... ele tinha ido embora. Eu acredito que, sabe, não é querendo passar pano, gente, mas eu acho que ele foi lá e fez isso de cabeça quente. E depois, quando ele começou a esfriar a cabeça, raciocinar direito, pensou, gente, já fiz papel de otário uma vez, não vou fazer de novo, não. Foi um negócio que ficou nessa coisa aí de altos e baixos, altos e baixos. Quando ele quer, ela não quer, quando ela quer, ele não quer, aquela confusão entre os dois ali. Então acho que ele, depois que esfriou a cabeça, ele, falou, não, fiz besteira aqui. Entendo, de certa forma, não é passando pano, mas acho que ele estava ali com a cabeça quente. Não vem dizer que não é uma humilhação, que não é uma vergonha a pessoa levar aquele não ali no altar, por mais que seja o enredo do programa e tal. Mas eu acho que, de certa forma, na hora que a pessoa leva aquele não ali, acho que ela perde o chão, a cabeça fica a mil. Então foi lá, fez mais uma burrada de cabeça quente. Depois, quando esfriou a cabeça, pulou fora. Aí que vem, né? Eu tenho pra mim quase certeza de que a mãe do Andy foi conversar com a Yasmin. E eu acho que isso deve ter rendido uma gritaria ali, um bate-boca. Com certeza, eu acho que rendeu. E aí, por que a dona produção não quis mostrar isso pra gente? Eu queria tanto ver isso. Vou mentir que eu fico assistindo Casamento às Cegas esperando um barraco? Não vou mentir, né, gente? Então eu tava ali, esperando o barraquinho ali de Yasmin com a mãe do Andy. E a produção não mostrou não mostrou no episódio dos casamentos e agora não mostrou também no reencontro. Inclusive poderia ter levado ela lá também, o reencontro, para as duas lavarem a roupa suja lá, né? Se eles quisessem fazer o negócio render, aí que eu falo que a produção lá dessa região lá, eles são totalmente contra o entretenimento. E aí vamos para Dona Jessie e o Constantine. Gente, eu tava achando a Jess, no casamento, eu falei que ela tava com uma energia muito boa. E durante o programa, toda hora que me mostrava a Jess, eu sentia um desconforto. Eu tava achando que ela tava, assim, esgotada. A imagem que ela tava passando era de um esgotamento. E aí eu fiquei pensando... Mas eu tinha a sensação de que os dois ainda estavam casados. Mas percebia que ela estava totalmente esgotada. Comecei a analisar o vestido, né? Pensei, pode ser que esse vestido dela que esteja transmitindo isso. Por quê? É muito pesado, né? Um vestido de renda, preto, com esse estilo inspirado em lingerie, né? Ali aquele corset, todo de renda, com barbatanas, né? Lembra muito aquele período que eu não vou lembrar, o romantismo, que já vinha aquela questão da beleza estar nas pessoas morrendo de amor, então as pessoas nem eram tão saudáveis, aquele espartilho que trancava, que apertava a mulher de toda forma. Lembrando, teve uma época, em 2010, 2009, 2011, tava usando demais aquele exato modelo de vestido, né? Tomara que caia, com renda, com barbatana, a saia um pouco mais rodada, mais aberta, tava usando demais. Inclusive, Paula Fernandes estava no auge.
todo mundo estava usando isso aí, porque era o que estava na moda. Foi bem o período que eu estava estudando moda. E aí todo mundo usava, e engraçado como é a hipocrisia do ser humano, né? E eu chamava Paulo Fernandes de bolo, comparava ela a bolos, a não ser que ela, que inclusive Paulo Fernandes usa isso até hoje, né? Porque é o estilo que ela gosta e tal, e ela não tá nem azul se tá, se tá na moda, se não tá na moda, se tá usando ou se não tá usando, ela gosta de usar aquilo ali. Mas, olhando assim, parecia que era até uma fantasia, porque agora não tá usando tanto, né, gente? Moda, a tendência é isso. Quando começa, às vezes as pessoas falam, eu não vou usar isso, eu não gosto disso, mas quando a gente passa a ver o tempo todo, a gente começa, às vezes a gente acha feio e do nada começa a mudar de opinião. Falar, isso é bonito, quando assusta que não tá usando, né? É tanto que acontece isso, por exemplo, com tudo, né? Calça. A calça vai abrindo, 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 abrindo até virar pantalona. De repente, não tem mais como abrir, fecha totalmente, né? Vira uma skinny. E aí as pessoas viram e falam, eu não vou usar isso não. Aí começa aquela coisa, aí começam a usar, dois usar, quando assusta que não tá usando skinny. Aí quando começa a ir pra tendência de pantalona, de boca de sino, nem lembro os nomes agora, aí começa a falar que não vai usar isso não, que é feio. Aí vai acostumando, o visual vai acostumando e acaba usando. Então, nesse momento, eu não vejo que tá usando isso não, mas então eu olhei aquilo ali, achei que tava muito pesado, uma impressão assim de que tava indo até pra uma festa fantasia, assim, meio que vampira, tava muito vampira. Não sei se também tinha a ver com a cor do, assim, se é o conjunto, porque depois eu entendi o que aconteceu. Mas aí pensei que poderia ser a cor do cabelo, né, que não estava favorecendo. Ela pintou o cabelo para uma cor de chocolate, um castanho, assim, chegando no chocolate. Achei que ficou pesado aquilo ali também. Mas ainda tava, gente, olhava o vestido, olhava o cabelo, falava, tem alguma coisa errada, ela tá muito exausta, não é aquela Jessie do programa, não é aquela Jessie que foi pro casamento. Quando começam a falar desse casal, descobre-se que 2 meses após os dois se casarem, o Constante teve mais um problema de saúde e teve que passar por uma cirurgia, e ela segurou as pontas junto com ele. É perceptível que os dois se gostam muito, né? Acho que até parece que o relacionamento está evoluindo, mas não sei, tem alguma coisa, acho que tem a ver com isso aí, né? Passar por toda essa situação. E imagina, né, a insegurança que eu acho que ela deve viver hoje, porque o tempo todo ela deve ficar pensando, gente, a qualquer hora. Porque ele foi lá pro programa, falou que já havia se tratado e que estava tudo bem e tal. 2 meses depois, o cara tem uma recaída, passa por uma outra cirurgia, e agora ela deve viver constantemente preocupada que a qualquer momento pode ser que ele tenha um outro problema aí de saúde. Eu acredito que seja isso. Ela tá com um semblante, assim, um semblante muito cansada, esgotada. A gente vê que o relacionamento dos dois estão bem, mas tem esse certo probleminha aí. Então foi isso, gente. Minhas considerações aí para esse reencontro, né, de Casamento às Cegas Alemanha, 2ª temporada. Gostei demais da edição, não gostei do reencontro, mas tá valendo, né? Se você é novo no canal, então me ajude aqui com o engajamento, gente, porque meu engajamento fica nessa aí também. Às vezes tá lá no alto, do nada o YouTube joga lá embaixo. Jéssica, não é porque você fala coisas que não deveria. Jéssica, não é porque é o seu jeito de falar. Não sei, gente. Eu só sei que assim, eu nunca fui de me moldar pra agradar em nada, não. Então agora com 43 anos também não é o que eu... 43 anos é que eu vou fazer isso? Durante a vida eu nunca fiz. Então assim, se tiver que acabar com o canal, abandonar o canal por causa disso, eu prefiro, eu não vou mudar meu jeito não vou mudar meu jeito para poder agradar. Eu sei que as pessoas preferem pessoas montadas, né? Pessoas que não são sinceras. Vejo aí o tempo todo TikTok, YouTube, Instagram, né? As pessoas totalmente artificiais, e é disso que o povo gosta, e é isso que o povo quer, mas eu sinceramente não vou fazer isso não. Ainda bem que eu sei que aqui as pessoas que me acompanham preferem que eu seja do jeito que eu sou e não que eu fique montando aqui personagem para poder ganhar engajamento. Então vejo vocês no próximo vídeo, que eu nem sei o que é, mas deve ser ainda essa semana. Beijos e até lá.